Leandro, prazer bater um papo. Governador Requião, prazer enorme, como sempre, tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, viu? Queria muito conversar com você já faz um tempo, porque eu li não ouvi, mas li o seu discurso, que eu achei um discurso fora do comum, um discurso histórico que você fez no Diretório Nacional do PDT, onde você trata com muita lucidez e muita assertividade da questão do resgate do legado getulista no Brasil, da gente retomar a questão da força do Estado e da necessidade de retomar o que foi tirado de patrimônio público no Brasil. E aí eu lhe pergunto, se você vê alguma perspectiva do Brasil retomar um processo de desenvolvimento nacional real sem se retomar, por exemplo, a Eletrobras e a Petrobras, que na verdade é uma empresa que está praticamente privatizada? Sem sombra de dúvida. Se não retomar, não há desenvolvimento econômico nacional. A conversa da soberania e da nacionalidade se transforma numa narrativa estéril. E é preciso bloquear essa independência do Banco Central. O Brasil tem problemas muito sérios. Agora, se você me pergunta se isso é possível com a Frente da Esperança, eu lhe digo que não. Porque a Frente da Esperança consolidou as privatizações do Temer e do Bolsonaro, e mais do que consolidar, ela está fazendo leilão de petróleo de província toda semana. Então, é uma tentativa de privatização consequente. E o arcabouço mais a independência do Banco Central vão nos transformando necessariamente numa colônia. Então, nós precisamos de um projeto de governo. Temos problemas, Leandro, que parece que o povo ignora. Eu vejo aí, o Brasil saiu da pobreza absoluta. Você sabe o que é sair da pobreza absoluta, Leandro? É cada cidadão ganhar mais de 200 e poucos reais por mês. É a continuidade da pobreza. É um problema temático, de narrativa, não tem nada a ver com a realidade. Nós temos hoje 90% dos brasileiros ganhando menos de 3 salários mínimos e 50% ganhando menos de 1 salário mínimo. E, além disso, o salário mínimo do Brasil é o pior da América. É o mais baixo da América. E mais baixo do que de países que têm uma situação econômica e muito inferior à nossa. Então, nós precisamos de um projeto de governo. Acabar com essa história de bem ou mal, de um lado ou de outro, vamos votar no fulano para votar o ciclano. Claro, foi bom. Eu entrei nisso, você sabe. Eu saí lá da presidência do Parlamento Europeu Latino-Americano, vim para o Brasil para evitar o vencimento da chamada direita doida, do Bolsonaro e daquela gente. Apoiei o Lula. Nós conseguimos, mas a Frente da Esperança foi a continuidade da política privatista, da política do liberalismo econômico. Né? Veio com todas as medidas tomadas, que são a sequência disso, de uma forma passiva. E essa narrativa, deixamos a pobreza absoluta. Explica o que é para o povo, que é ganhar mais de 240, 247, uma coisa assim por mês. Não tem cabimento isso. Nós precisamos de salário mínimo, nós precisamos de garantias que foram retiradas com a CLT. Aqui entre nós dois, que não nos escutem os outros. Eu fui advogado trabalhista há muito tempo. A CLT tinha exageros, mas eles não acabaram com os erros e os exageros. Eles acabaram com as prerrogativas e os direitos. E nós, com a tal Frente da Esperança, não fizemos nada disso. Entregamos a Eletrobras. Eu entrei com uma ação popular aqui no Paraná para devolver ao Lula as suas prerrogativas de presidente. Você sabe o que a Advocacia Geral da União fez com a minha ação? Entrou junto com a Eletrobras pedindo para parar, porque eles iam fazer um acordo. E o acordo que eles fizeram é o raio do acordo que teve voto contra do Fachin, do Xandão, o Fachin, do Xandão, do Dino, 4 votos, e da Carmen Lúcia. Os outros votaram a favor da patifaria, inclusive o nosso nomeado pelo Lula, o Tortato e o Fux. O Fux não, o Zanin. Eu não consigo entender. Barroso. O discurso do Lula não tem nada a ver com a prática do governo.
Então, é o que eu digo a você. Temos que sair dessa discussão rasteira de time de futebol. Sou a favor do Corinthians, sou a favor do Flamengo. E votar em torno de um programa. Jogar pesado para construir um programa nacionalista, popular e desenvolvimentista. Requião, como é que a gente consegue romper esse círculo vicioso da política brasileira, que me parece que está sendo de novo colocado em prática, de que assim, ou é Lula ou é o fascismo, ou é Lula ou é a extrema-direita, ou é Lula ou são as trevas. E aí a discussão sobre o projeto nacional, ele fica completamente marginalizado dessa forma, não? Porque podia ser o Lula com um programa de verdade para ser praticado, e não uma frente da esperança que nos coloca no atraso. Falta uma proposta. Agora, o que a gente pode fazer? Nós não temos domínio da comunicação, Leandro. A Globo tem um poder imenso no Brasil, e nós temos os sites aí, os debates como os que nós estamos fazendo. Nós dois estamos fazendo um esforço para isso. Estamos tentando esclarecer. Eu, por exemplo, eu estava no PMDB. O PMDB virou um mercado. Um mercado horrível. O velho MDB de guerra desapareceu. Eu entrei no PT para ajudar o Lula. Mas quando vi que o Lula não estava fazendo nada do que a gente pretendia, como a gente queria, eu saí. Agora entrei no PDT, que parece que tem um espaço razoável para discutir. E apresentei no PDT uma proposta. Para minha surpresa, foi aprovada por unanimidade. Qual é a sua proposta, Requião? Declarou encantado. Explica para a gente qual é essa proposta. Começa por pôr um freio no Banco Central. Não tem cabimento o Banco Central independente a favor do mercado financeiro. O Banco Central tem que funcionar de acordo com um programa de desenvolvimento no Brasil, nacionalista, soberano e popular. Sem exageros, mas um programa que faça o país avançar, que abra o debate e dê condições para o povo discutir o que quer, do ponto de vista administrativo, econômico e tudo mais. Nós temos que retomar o desenvolvimento. O Brasil hoje tem 50% da população sem esgoto e água tratada, Leandro. 50%. A falta de habitação é completa. A reforma agrária que todo o país do mundo fez aqui não é nem cogitada. Nada contra o agronegócio, mas o Brasil precisa comer, precisa de emprego, precisa crescer de uma forma mais harmônica e extensiva. Nós temos que resolver esses problemas com toda a clareza. Habitação popular, pelo menos 2 milhões de casas por ano construídas. E o SUS? O tal arcabouço tirou o dinheiro do SUS. Nós estamos atrasados nisso. Daí o governo diz, contratei especialistas, que bom. Mas o que nós precisávamos, foi o que nós pensamos lá no PDT, é o seguinte, acabar com aquela história de 10% para o SUS, e em 2 anos, pelo menos, dá 20%, para recuperar o tempo perdido. Saneamento básico é fundamental. O SUS gasta fortunas com doenças infecto-contagiosas, que existem porque não existe saneamento básico. Se você joga pesado no saneamento básico, você alivia a despesa do SUS. Mas ela precisa ser aumentada para recuperar o espaço perdido. Então, nós precisamos de um projeto desenvolvimentista. Você já viu que ninguém fala em desenvolvimento mais? Parece um palavrão. O arcabouço fiscal, quer dizer, o teto de gastos, ele impede essa discussão, não, Requião? Para tudo. Veja, por exemplo, nós cogitamos em fornecer ao Brasil uma estrutura de ferrovias. Isso não seria difícil. Com a China, com o desenvolvimento dela, uma parceria, eles têm tecnologia, nós podíamos fazer. O arcabouço impede, porque nós não teríamos como pôr uma participação, por menor que fosse, nesse projeto. Está impedido. Não tem cabimento isso. E o Brasil ganhando o salário mínimo 50%, 90% com 3%. Daí vem, não vamos cobrar mais imposto de renda até 5 mil. É bacana isso, não é? Mas quem é que ganha 5 mil desses 90% que ganham abaixo de 3 mil? Então, narrativas e narrativas estão numa disputa eleitoral e políticas compensatórias que justificam a manutenção do entreguismo. Vamos dar para o povo agora pipoca de graça. Pipoca, picanha, cerveja,
políticas compensatórias não. Tinha que haver uma política de desenvolvimento. A industrialização do Brasil precisa avançar. Uns dados aí para enfeitar a nossa conversa. Em 1980, nós produzimos industrialmente mais que a China, a Malásia, a Coreia do Sul, a Tailândia, os tigres asiáticos. Em 90, a China nos alcançou, produzia industrialmente a mesma coisa que o Brasil. De 90 para cá, o Brasil cresceu 247% na sua industrialização. A China cresceu 1.400 e pouco. Então você veja, por quê? Porque lá existe o Estado investindo em ciência, tecnologia, abrindo empresa. É o que havia no getulismo, no trabalhismo. É a herança que nos deixa o Goulart, o Getúlio, o Brizola, o Darcy Deito. Temos que levantar isso tudo. Não é fazer uma guerra contra o PT, ele foi necessário. O Lula foi necessário num determinado momento. Eu larguei tudo que fazia na política e vim para o apoio da campanha do Lula, entrei no PT. Ora, depois eu saí porque a tal Frente da Esperança não tinha nada a ver com o que eu imaginava de um Brasil soberano, nacionalista e moderno, industrializado. Nada, nada, nada. Eles entraram no jogo do capital financeiro. Então é isso que não temos que acabar. Então nós temos que elaborar um projeto. E começa com o fim do tripé, né? Banco Central com esse tripé maldito, aí meta de inflação, superávit primário, e não tem nenhum cabimento isso para o país. Você cita sempre como de maneira... flutuante, meu Deus do céu. Você cita de maneira muito específica, muito assertiva, e como uma ilustração geral desse problema, a questão da Eletrobras. Eu queria retomar a questão da Eletrobras. Ela foi privatizada de uma maneira esdrúxula, de uma maneira criminosa. O Lula reconheceu isso na campanha, fez na campanha de 2022 a promessa de que iria retomar a Eletrobras e não foi feito nada a respeito. Pelo contrário, se firmou um acordo que permitiu que as coisas se mantivessem como estava, o governo com 43% das ações, mesmo assim sem direito ao comando da empresa, e a empresa mudou de nome. E não há nenhuma perspectiva real para que isso mude, que esse cenário mude, e para variar, a justificativa é sempre, como nesse caso, como para a maioria dos casos, a questão da correlação de forças do governo no Congresso Nacional. Você acha que essa história de correlação de forças já deu? Já se sabe que não serve para tudo esse modelito? A conversa da correlação de forças é a justificativa para o entreguismo avançar no governo da Frente da Esperança. Veja bem, a privatização da Petrobras foi feita da seguinte maneira. A Petrobras emitiu 36 bilhões de ações. Foram vendidas no mercado. Foram para o governo? Não. Ficaram na Petrobras, com a finalidade de pagar despesas vindouras e garantir o aumento da remessa de lucros. Eu entrei com uma ação popular no Paraná, junto com o Sindicato dos Eletricitários do Rio de Janeiro. Gente boa, porreta, firme, nacionalista. Aqui no Paraná. Eu tinha certeza que ia conseguir uma liminar. A boa vontade do juiz, os técnicos também aparentemente eram favoráveis. De repente, não mais que de repente, a Advocacia Geral da União, ou seja, o Lula e o Messias, entram junto com a Eletrobras, pedindo para paralisar a ação, porque eles iam fazer um acordo. Então, você veja, eu estava moderadamente, num primeiro passo, pedindo para devolver os poderes ao Lula. O governo federal tinha 72% das ações. Com essa história de emissão, de aumento do capital, caiu para 40 e poucos. Daí tiraram o poder de voto desses 40 e poucos. Eu estava tentando desmontar isso e dar ao Lula o comando da Petrobras. Nós não temos mais o comando da Eletrobras e não temos também o comando da Petrobras. A Petrobras fez uma mudança estatutária, criou um conselho de acionistas que seriam supostamente os minoritários, não são minoritários mais, os preferenciais, né? Eles têm 64% das ações e mandam. E quem comanda isso é BlackRock, aquele fundo americano. O governo não manda nada. O Lula tirou o Jean Paul Prates e pôs essa menina. Mas eles acham que o petróleo vai acabar. Que então tem que acabar com o petróleo rapidamente, privatizando para extração rápida e tal. Mas não tem imposto, não tem nada.
Não é verdade que a Petrobras tenha comando do governo brasileiro. O governo indica alguns diretores, mas os diretores se submetem ao conselhão dos sócios preferenciais, não dos ordinários que têm direito a voto. Então, nós estamos vivendo uma farsa. Nós temos que mudar isso, Leandro. Nós estamos vivendo uma mentira. O Lula faz discursos maravilhosos. Eu vibro com o discurso do Lula. Daí a prática do governo é essa que você vê, de propor um acordo no Supremo Tribunal que o Xandão, o Dino, a Carmen Lúcia e o Fachin disseram que é uma merda, que é o pior acordo que passou por lá. E perdemos a votação de 6-4 porque o Toffoli e o Zanin, que são indicados pelo Lula, provavelmente influenciados pelo governo, votaram a favor. Então, nós estamos num caminho muito errado. Daí vem a história da química do Lula. O Lula tem uma química semelhante à do Donald Trump. Química porra nenhuma. O Brasil tem interesse, os Estados Unidos têm interesse em acabar com a tapiação. Não. As terras raras serão industrializadas no Brasil, não vamos entregar isso. Vamos entregar, sim. Tudo. Eu queria aproveitar esse gancho, falar contigo. Me parece que essa retomada do discurso tucano, né, do Fernando Henrique Cardoso, de enterrar para sempre o legado getulista, nos colocou de novo nessa perspectiva de subdesenvolvimento e de capitalismo ultradependente, principalmente dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto uma coisa, a questão das terras... Imperialismo econômico. Do imperialismo econômico. A questão das terras raras, eu até tenho defendido aqui desde sempre, junto com outros camaradas nossos aqui, de que era o momento, o time, a oportunidade de se criar uma estatal para cuidar disso e, junto com a China, definir os preços planetários das terras raras. E o Brasil já definiu... esses minérios no Brasil. Claro, agregar valor aos minérios e não entregá-los in natura, digamos assim, para fora do país. E me parece que essa oportunidade já foi perdida, né, Riquelme? É a tal química entre o Lula e o Donald. Eu preferia que a química do Lula fosse só com a janta. Com o Donald Trump não é boa. Perdemos essa oportunidade das terras raras? Você acha que isso é um processo que vai se tornar irreversível? O que acontece é o seguinte. O meu amigo José Dirceu, e não estou sendo irônico, ele é meu amigo, dizia que nós teríamos governo de direita nos próximos 12 anos, que era impossível mudar por causa da correlação de forças. Agora, na véspera da eleição, ele está dizendo que nós podemos ter uma revolução brasileira. É narrativa de campanha. Narrativa de campanha. Não tem projeto nacional. E é os favores, a compensação. É uma picanha, uma cerveja, um favorzinho aqui, outro ali, que eu não sou contra, não. Quando o povo está ferrado, a gente tem que atender. Mas tem que ter um projeto nacional de industrialização, de emprego, de salário, que incorpore o povo, de cultura, de educação, meu Deus. Estão privatizando a educação inteira. Nós temos hoje 80% dos alunos superiores no Brasil em escolas privadas. Quem é que fez isso? Fomos nós. Fomos os governos do Lula, da Dilma e do Lula. Então, a gente tinha que trabalhar nesse sentido. É o que estamos fazendo dentro do PDT. Estamos tentando criar um projeto e dizer o seguinte: ou o PDT tem candidato à presidência da República, ou faz uma coligação. Mas a coligação não pode ser um conchavo, tem que ser um acordo claro, explícito, em cima de princípios que desenvolvem o Brasil e protegem o nosso povo. Senão, vira tudo uma brincadeira. Você veja, o Senado, nós perdemos tudo no Senado. Leandro, o governo não tem proposta para convencer o Senado. Então, os caras transformam aquilo no mercado, tentando proteger os seus mandatos. Não é isso? As emendas. Como é que surgiram essas emendas obrigatórias? Surgiram porque existiam emendas, não eram obrigatórias, mas só quem recebia emenda é quem puxava o saco do Palácio Planalto. Daí o povo resolveu mexer nisso. Não, nós queremos obrigatória para não ficar na mão do governo, senão nós temos que votar a favor de tudo que eles querem, por menos que a gente concorde. E daí veio Temer e Bolsonaro e aquilo aumentou,
se transformou nesse absurdo total. Eu estava lá no Senado nessa época. Militei e votei contra isso. Eu votei no governo do Fernando Henrique contra a ausência de impostos de produtos primários exportados pelo Brasil. Você sabe que foi o único voto... Lei Candir, né? Lei Candir. O único voto no plenário foi o meu. Eu tinha, naquela comissão uma CPI, eu tinha combatido aquilo na comissão, eu ganhei facilmente. Agora, no plenário, Fernando Henrique ligou para os senadores e todo mundo votou contra, a favor da entrega. Sem imposto para produtos não industrializados. Então, é essa guerra. Nós temos que continuar brigando nela. O que a gente pode fazer, Leandro? O que estamos fazendo aqui agora. Conversando com franqueza. Acabar com essa torcida de futebol para decidir a presidência da República. Precisamos de um programa. E uma eleição feita em cima do programa. Porque, caso contrário, está perdida a eleição. Aqui no Paraná, por exemplo, a rejeição ao Lula é 71%. Mas o que significa isso? Apoiou a venda da Copel, apoiou o PPP, que está vendendo a companhia de Sanepar, de saneamento básico e água. Junto com o Rato, fez um pedágio criminoso, igual ao anterior, e venderam o porto de Paranaguá, que é o melhor porto do Brasil, para a Cargill, americana. Não é nem uma companhia anônima, é pessoal, de 2 famílias. Então está um verdadeiro escândalo isso. E a gente tem que mudar isso. Agora, na véspera da eleição, eu começo a ouvir a conversa mais à esquerda, mas é a narrativa. A prática não tem nada com isso. A prática continua a mesma. O arcabouço continua o mesmo. Educação, tecnologia. Nós não investimos nada em tecnologia. Tecnologia é 0,00001. Não tem cabimento. O Brasil tinha que olhar o que acontece no mundo. Os fracassos da esquerda, os acertos da China, os erros, e montar um projeto de desenvolvimento nacionalista, moderno, não suicida, sustentável. Mas não. Você veja o ministério do Lula, Leandro. O que é isso? 30 e tantos ministros, não sei nem o nome deles. Um mais absurdo que o outro. Você falar em velhas práticas, você tem observado de que uma velha prática que continua em voga é justamente essa relação incestuosa com a mídia, botando dinheiro nessa mesma velha boa mídia golpista, botando dinheiro, acreditando que é capaz de cooptá-los com recursos, quando, na verdade, você está capitalizando, na minha opinião, um futuro apoio a um novo golpe? Não tenha dúvida. Para que golpe? O golpe não era a favor do liberalismo econômico? Então, por que trocar o Lula? Mas, porém, todavia, existem as crises internas que querem o poder. Eu acho muito difícil a eleição hoje. A nossa eleição, eleição soberana, desenvolvimentista, nacionalista, a não ser que nós mudássemos a proposta de governo de uma forma séria, que convencesse a população de que ela era verdadeira e fizesse uma coligação em cima disso. Mas não é bem como se está fazendo hoje. Não é bem assim. Nós continuamos com o liberalismo econômico. O Lula fala em petróleo abrasileirado e faz leilão toda semana. Toda semana. A nossa companhia foi privatizada porque o Lula se recusou a acabar com um decreto do Bolsonaro que permitia a venda. Então, trabalhou junto com o Rato. Nós estamos numa posição ridícula. E esse ridículo vira um jogo de mercadorias. O Ratinho tem prestígio no Paraná e no Brasil. Mas ele é uma nulidade, ele não sabe nada. É uma montagem publicitária extremamente precária, mas a favor do quê? Da entrega do Brasil, da venda de tudo. Nós tínhamos que mudar isso. O PT tem gente boa beça, mas a Frente da Esperança é de direita.
A Frente da Esperança, como você diz, essa frente ampla que elegeu o Lula e se manteve com essa relação bastante incestuosa com o Centrão e com a direita, ela defendeu por bastante tempo, de maneira assim, até vezes muito agressiva, de que era preciso, sim, fazer exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que era uma riqueza nacional, não poderíamos abrir mão, né? Já estava sendo explorado ali na Guiana, do lado, tínhamos que fazer, apesar dos pareceres contrários do IBAMA, não importa, vamos fazer, porque o interesse nacional está acima de tudo. E quando se faz os leilões, tudo para os estrangeiros, quer dizer... O Lula foi para a televisão dizer que o Brasil estava sendo prejudicado, vamos defender o Brasil, e entregou tudo para as companhias multinacionais. É isso. É claro assim. Agora, ninguém sabe disso. A narrativa da Globo e tal diz que estava brigando porque o Brasil precisava explorar o petróleo e queriam impedir com a conversa do ambientalismo. Não. Conseguiu abrir e entregou. Entregou tudo. Isso me parece que é um ciclo que não vai parar, que vai se estender. Aí eu te pergunto, no fim das contas, essa discussão sobre o petismo, o lulismo e esse entreguismo que está intrínseco no governo Lula, ele só vai se encerrar depois que o Lula sair do poder? Se é possível convencer um Lula 4, por exemplo, o governo Lula 4, para retomar essas bandeiras, ou pelo menos parcialmente, e colocar os pés no chão em relação a um projeto nacional de desenvolvimento? Precisa ser delineado o projeto, porque senão vira aquela química. E a química desses acordos é sexo sem casamento, é suruba. Nós estamos vendo isso. Tem que ter um projeto. Eu sou admirador do Lula, Leandro, que saiu lá do Nordeste, da família, que estava, viajou em caminhão de boia fria, foi para São Paulo, salário mínimo, sem salário mínimo, miséria, cresceu, foi para a Alemanha, aprendeu um pouco sobre a social-democracia e tal, mas ele não tem conseguido manter essa visão. Ele é sensível com a pobreza. Ele sabe que a pobreza é horrível, mas do ponto de vista macro, ele entregou o governo. É só você ver o ministério dele. Que verdadeiro horror que é. Você acha que essa possibilidade... Desculpa. Aí no Paraná, pelo menos havia até a semana passada, até uns 15 dias, a possibilidade real de que o Sérgio Moro fosse o candidato da direita e tal. Assim, uma figura como o Sérgio Moro, que é absolutamente desqualificado, um analfabeto funcional, um entreguista de primeira hora, mas assim, existe a possibilidade real dele ser um candidato favorito no Paraná. Isso é reflexo das fragilidades da política que emanam também do governo Lula, não? Ou não tem nenhuma relação nesse caso? O Moro se transformou num símbolo contra a corrupção. E o Lula e o PT a favor da corrupção. Não é verdade isso, você sabe que não é bem assim, mas antes de ontem à noite eu fui na Boca Maldita, é uma instituição popular aqui, que nomeia cavalheiro. Conheço, claro. Conhece a Boca? E o Moro fez um discurso lá. E ele se dirigiu a todo o pessoal da Boca como cavaleiros. Ele não sabe o que é cavalheiro. É horror o Moro. Cavaleiros da Boca. Ele achava que estava no quartel. Na cavalaria, né? Tentou dizer que o Supremo estava condenando aquela mulher porque pichou a estátua. Com batom. É uma coisa primária, menor. Agora, ele está sem partido, né? Tá. O PP o mandou em frente. Não tem mais a possibilidade da federação. E você, Requião, você vai sair candidato ao governo, a deputado, a senador? Qual que é a sua perspectiva política em 2026? Se a minha candidatura for útil ao movimento, eu saio. Mas não estou preocupado com isso. Eu já fui governador 3 vezes. Fui senador 2 vezes. Fui presidente do Mercosul, do Parlatino, e fui presidente da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano. 45 países, com sede na Bélgica, em Bruxelas. Eu quero é ver mudança. Eu boto a minha militância e tudo a favor da mudança. Aqui no Paraná, meu filho é candidato a governador. Está em segundo lugar, disparado. Mas o Moro tem mais, porque tem aquela imagem toda da luta contra a corrupção, e não havia luta contra a corrupção.
Você sabe quem levou o Moro a falar no Senado? Fui eu, né? Eu acreditei naquele troço no começo. Eu levei ele 2 vezes na comissão que eu presidia. E daí, de repente, vi que o negócio dele não era nada contra a moralidade, era uma jogada junto com o FBI, Estados Unidos, acabar com empresas brasileiras que estavam atuando aqui no mundo. Era uma tapeação monumental e ele é um sujeito limitadíssimo. Mas tá aí. O outro mais limitado do que ele é o Ratinho, é o governador. Mas vamos ver, vamos continuar nessa luta. E eu acho que o caminho é esse. Vamos, em cima daquela proposta que eu fiz para debate, que você me disse que leu, nós podemos continuar formulando uma proposta. Sim. E o PDT, segundo me disse o Lupe, ele topa isso. Ou temos candidatura própria, ou temos uma candidatura coligada, desde que o Brasil seja garantido. A herança trabalhista nacional do Getúlio, desse pessoal todo, Brizola, Darcy, Jango, seja preservada e seja avançada. Retomada das empresas públicas. Leandro, eu não estou falando nem estatização absoluta, retomada do comando que nós não temos mais. Uhum. Estatização seria o meu ideal, mas eu não faço proposta que não se possa sustentar nesse momento. Então, retomada do comando do Estado. Acabar com o arcabouço e o tripé. Colocar o Banco Central. Sabe como é que surgiu o Banco Central, Leandro? Você leu o meu trabalho lá, você leu lá. Deu da SUMOC, Superintendência, que o Getúlio montou, controlava a moeda. Mas surgiu para garantir o salário dos trabalhadores, o desenvolvimento, e se transformou numa brincadeira ideológica do livre comércio, o povo que se ferre. Cada dia a mesma coisa. Essa história do Banco E a autonomia, ela desvinculou a política monetária da política do governo, o que, de certa forma, inviabiliza. Vinculou, né, a política monetária ao interesse do capital. Capital financeiro. E continuamos com 15% de Selic. É o fim do mundo. Então não pode haver investimento no Brasil mesmo. Tem que dar um jeito nisso. Você sabe que eu gosto muito do Haddad, pessoalmente. Mas ele acredita no que está fazendo. Ele é um liberal. Eu digo sempre, não acredito que o Haddad compre um hambúrguer com dinheiro público. Mas ele está entregando o Brasil. Ele é um neoliberal, na verdade, né, Riquelme? Ele está mais... Ele é um neoliberal, não. Ele é liberal mesmo. Tá certo. Tem uma série de perguntas aqui. O neoliberalismo é o liberalismo com política compensatória para fugir da esquerda. Nós temos aqui uma série de perguntas aqui. Vamos ver, Thalita Sotero, por favor, nos ajude. Junte-se a nós. Agora, vamos lá. Thalita, não seja malvada comigo. Oi, não entendi, desculpa. Não seja malvada comigo. Não, jamais. Eu não, de forma alguma. Lá ele. Bom, olha só. O Rafael Henrique Oliveira está dizendo o seguinte, nos cumprimentando aqui e dizendo: o governo Lula deu uma rasteira nos técnicos administrativos em educação, aprovando um projeto de carreira radicalmente diferente do acordado na greve. O que eu posso dizer? Eu não conheço o projeto do governo nem o aprovado. Então, uma opinião minha seria irresponsável nesse momento. Bom, aqui também o Romualdo Júnior está comentando: olha a China, o Vietnã e etc. Aqui é o último grau do neoliberalismo. Nem os Estados Unidos é tão podre quanto a gente na questão institucional e econômica. Os Estados Unidos não tem nada de liberal. Ele defende o seu mercado. O que o Trump está fazendo é o oposto ao liberalismo. Está defendendo a possibilidade do crescimento renovado dos Estados Unidos na indústria. Os Estados Unidos está quebrado, com uma dívida fantástica e com a sua capacidade de produção industrial abandonada. Ele investiu na China, foi para lá a sua força intelectual e ele está perdido. Ele não tem condição de reabrir uma grande fábrica porque não tem mão de obra. Bom, seguindo aqui, o Sem Nominal diz: Lei Candir, uma tragédia para o Brasil que ninguém reverteu. Eu já disse aqui na nossa conversa, o único voto contra a Lei Candir no Senado foi o meu. Eu era senador.
Fernando Henrique ligou para o pessoal e todo mundo, PMDB, e tudo, votou todo mundo a favor. Embora na comissão da CPI, dos títulos públicos, eu tenha aprovado o fim dela. No plenário foi o contrário. Inclusive, os que votaram na CPI comigo votaram a favor do Fernando Henrique. Aqui a Mariá dizendo o Requião está corretíssimo. Talvez não tanto correto, mas pelo menos estou me esforçando. Joel Júnior pergunta para o Leandro, para o Requião também, claro. O Haddad pedindo para sair de cena, ele vai concorrer ao governo de São Paulo? Será que ganha do tal Tarcísio? Ele ganhou a eleição em São Paulo. O Tarcísio ganhou no Estado. Agora, se ele vai concorrer ou não, tem que perguntar a ele. Acho que nem eu, nem o Leandro temos condição de responder. Pois é. Me parece que não. Quer dizer, ele disse, eu acho que ontem, hoje, mas não sei, que não tem interesse em concorrer a nada. Acho que ele quer sair e voltar para a vida acadêmica. Ele é professor do INSPER, né, que é um instituto privado, Instituto e tal. Ele foi da USP, largou. Do liberalismo, exatamente. Ele largou a USP para ir para esse instituto, assim, abandonou a USP para ir. Então, assim, eu acho que ele quer, no fim das contas, ir ganhar dinheiro, viu, Thalita? Há especulação de que ele tente uma vaga no Senado, né? Eu acho que para o governo do Estado o Haddad não deve sair. Ele já tentou, já perdeu, não sei. Mas assim, a gente está no campo da especulação, né? Não temos como realmente saber. Thalita, nada contra o Haddad, nós precisamos de um projeto de governo. Não adianta a gente ficar remoendo nomes de pessoas como se isso fosse uma torcida de futebol. Nós somos a favor do back esquerdo, do direito. O Rivellino tem que ir para a seleção ou não? Nós temos que ter um projeto de Brasil e sair dessa conversa individualizada. Isso aí. Também aqui quem comenta, na verdade, uma pergunta para o Requião, do Fernando Coutinho. O Requião acha que se Lula for reeleito em 2026, seu governo será pior que o atual? O Requião defende voto no Lula no segundo turno? Eu defendo um projeto de governo, não entro nessa de individualizar as coisas dessa forma. Claro que se não houver uma mudança na frente, o Lula vai ser exatamente igual. Liberal, o Brasil vai virar uma colônia com toda a tranquilidade. Não é por aí. Mas eu, pessoalmente, acho que se não se mudar o jogo com uma proposta concreta, nacionalista, popular, soberana, nós perdemos a eleição. Bom, aqui também o Pablo diz o seguinte, na verdade ele está reproduzindo uma aspas aqui, né, uma fala. O Brasil não precisa de emplastros e cataplasmas, que é o Requião falando em junho de 2013, que foi o brilhante discurso no Senado pós-manifestações. Meu respeito. Obrigado. E aqui o Antônio também fazendo uma pergunta, Antônio Sampaio. Oi, Thalita e Leandro. O Requião está melhor do herpes zoster, é isso? Zoster. Herpes zoster. Só queria saber se ele está bem. Há 7 meses eu sofro com isso. No momento, por exemplo, eu estou com dor. Não tão grande quanto há 6 meses atrás, mas pesada. É duro conviver com isso. Mas não tem uma perspectiva de cura ou de pelo menos estabilizar isso? Está diminuindo. A dor diminui, bom. Mas continua muito irritante. Que coisa, hein? Por isso quero aproveitar o programa aí para sugerir ao pessoal. Vacina de herpes zoster, minha gente, porque é uma coisa horrível isso. Cara para burro, mas vale a pena. Aqui entrou uma última pergunta do Urbano SP. O Ciro Gomes foi por um tempo a cara do PDT. Ele saiu do partido por um projeto pessoal? Eu acho que sim. Mas eu acho que o Ciro não devia ter saído desse processo. Algumas coisas que ele faz eu não concordo.
eu acho que ele sai dos limites, mas ele estava ajudando a discussão do Brasil. Mas um projeto macroeconômico globalizante não estava funcionando muito bem, estava muito em detalhes, em críticas. A fulana senadora é prostituta. Tem cabimento isso? Não. Então, mas ele era útil e continua sendo útil, com as críticas que faz ao modelo econômico. Gosto do Ciro. Bom, é isso. Esses foram os comentários e perguntas. Então é isso, governador Roberto Requião. Prazer enorme, uma honra sempre muito grande tê-lo conosco aqui do nosso programa, viu? Espero que você melhore sempre cada vez mais esse problema da herpes zoster e, claro, que volte sempre aqui para conversar conosco, tá bom? Muita saúde e muito sucesso, hein? Eu espero que eu melhore, porque está irritante. 7 meses com essa dor, Leandro. É uma coisa infernal. Que coisa. Mas eu espero que a gente consiga montar um projeto para o Brasil e tenhamos uma candidatura. Pouco me interessa o nome, me interessa a responsabilidade com um programa de mudança para um modelo de desenvolvimento nacionalista, soberano, popular, resgate dos direitos trabalhistas e o resgate do desenvolvimento econômico, reforma agrária, apoio à pequena agricultura. Nada contra o agronegócio. Eu fui governador 3 vezes de um estado que tem um agro fortíssimo, mas eu joguei pesado na diminuição dos impostos, no favorecimento da pequena agricultura, irrigação com água baratíssima, energia muito barata, a mais barata do Brasil, água mais barata do Brasil, para o estado se desenvolver. Tanto que o Paraná deu um pulo. E hoje esse pessoal até está surfando em cima do pulo que nós viabilizamos. Thalita, foi um prazer. Leandro, disponha da gente. Um abração do Requião. Tchau, tchau, Requião. Grande abraço, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Boa semana.